Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da 7ª aula do curso de Introdução à Estatística. Nele, vamos estudar a probabilidade conjunta e marginal. Vamos lá? Para trabalhar com a probabilidade conjunta, vamos resolver o exercício deixado na última aula. Para nós, ele será um exemplo nessa aula. Nele, é pedido para determinar os valores médios e os desvios padrão das variáveis x, que é o salário em reais, e a variável y, que é o tempo de serviço em anos de 10 operários de uma determinada empresa. Dados esses apresentados na tabela abaixo. Para resolver esse exemplo, vamos usar o Excel. Aqui nós vemos as informações sobre a variável x, que dita os salários dos 10 operários de A a J, e a variável y, que nos dá o tempo de serviço desses 10 operários. A primeira solicitação do exemplo são as médias dessas duas variáveis. Então, vamos calcular a média da variável x. Para isso, vamos fazer a soma de seus valores e vamos dividir pela quantidade de valores. Nós temos 10 operários, então temos 10 valores de salário. Então, isso vai me dar uma média de 680. Para a variável y, o processo é exatamente o mesmo. Vamos fazer a soma. Vamos fazer a soma dos valores da variável y e dividir pela quantidade, 10. Então, a média de tempo de serviço é de 5,5. Para o cálculo do desvio padrão, nós temos duas opções. Aplicamos a fórmula ou utilizamos a fórmula apresentada no Excel, que vai ser o que eu vou fazer agora. Como é solicitado o desvio padrão da variável dos 10 operários, nós vamos utilizar a fórmula do desvio padrão da população, porque eu não estou interessada em mais pessoas além dessa população que eu pesquisei. A solicitação é sobre os 10 operários. Então, aqui a gente vai utilizar a fórmula desvio padrão P. Aqui. Então, é o desvio padrão desses valores, nesse caso agora da variável x. Para a variável y, eu vou usar a mesma fórmula. Para simplificar, eu vou, ao invés de repetir o que eu acabei de digitar, eu vou arrastar aqui e usar a propriedade do Excel, que quando eu arrasto, eu repito a fórmula para as linhas seguintes, as linhas correspondentes. E com isso nós temos as médias das duas variáveis, a média de x é de 680 e a média de y é de 5,5 e o desvio padrão das duas variáveis. O desvio padrão de x é de 97,97 e o desvio padrão de y é de 0,67. Não é solicitado na questão, contudo eu vou apresentar aqui também o coeficiente de variação. Por quê? Lembram que quando eu expliquei sobre o desvio padrão e coeficiente de variação, a importância deles é que no desvio padrão eu consigo comparar variáveis que trabalham com uma mesma unidade de medida. E com o coeficiente de variação eu consigo comparar variáveis que trabalham com qualquer unidade de medida. Então, isso vai me trazer mais
vai me trazer a oportunidade de comparar a variação das duas variáveis, x e y, mesmo que uma seja dada em reais e a outra seja dada em tempo de trabalho. Então aqui nós vamos calcular o coeficiente de variação para a variável x, para o salário. Se a gente lembrar, o coeficiente de variação ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, porque ele quer em porcentagem. Eu vou fazer o desvio padrão dividido pela média e depois eu vou pedir que o próprio Excel considere que esse número é uma porcentagem. Fazendo o mesmo com a variável y, nós temos que o coeficiente de variação da variável x é de 14%, enquanto o coeficiente de variação da variável y é de 12%. Notem que a variação não é tão diferente assim. A diferença é de apenas 2 pontos percentuais. Enquanto se vocês olharem apenas para o desvio padrão, a impressão que dá é que a diferença de variação é muito grande, porque os números são muito diferentes. Contudo, como eu falei antes, são números que representam unidades de medidas diferentes. Por isso, a necessidade de trabalhar com o coeficiente de variação. A probabilidade conjunta, ela é calculada quando nós queremos comparar variáveis. Nesse caso, vamos utilizar os dados do exercício anterior, que acabamos de resolver, onde eu tenho as variáveis x, que representa o salário dos 10 operários, e variável y, que representa o tempo de serviço desses funcionários. Vamos considerar na probabilidade conjunta a variável bidimensional xy. E para isso vamos construir a seguinte tabela, a tabela que vai ser apresentada em forma de grade. A probabilidade de cada par xy vai ser dada na posição da grade. Então nós temos, por exemplo, vou representar em coluna a variável x, na primeira coluna a variável x e na primeira linha a variável y. Então, considerando o par x igual a 500, y igual a 4, a probabilidade que esse par seja encontrado vai ser dado pela divisão entre o número de pares e o número de vezes, entre o número de vezes que o par aparece pelo número de pares encontrados no meu espaço amostral. Então, nesse caso, o par 504 não aparece no meu espaço amostral, por isso a probabilidade dele é 0. Nós vamos completar essa tabela com todas as probabilidades. É interessante que nós podemos ver o total, na última coluna, o total das probabilidades de cada linha, que vai ser exatamente, no caso da primeira linha que estávamos falando, a probabilidade de encontrar o 500, que é 1/10. E na última linha, o total das probabilidades de cada coluna, que vai me dar a probabilidade, por exemplo, de eu encontrar o valor 4 dentro do tempo de serviço, que vai ser, por acaso, por coincidência, também 1/10. No final é apresentada a probabilidade total do evento, que, como sempre, é 1. Como exemplo aqui, eu destaquei a probabilidade do par 604 e a probabilidade do par 806. No caso do 604, eu tenho a probabilidade 0 e do 806 eu tenho a probabilidade 0,2. Para estudar a probabilidade marginal, vamos usar a mesma tabela do exemplo anterior na última aula, no último vídeo. Então, essa tabela apresenta a variável bidimensional xy
com os seus valores e as probabilidades de cada par. Um outro tipo de probabilidade que pode ser calculada quando nós consideramos variáveis bidimensionais é a probabilidade marginal. Para tal, vamos considerar distribuições marginais de uma variável em relação à outra. Somamos as probabilidades de cada par onde o elemento preterido aparece. Por exemplo, para saber a probabilidade do salário de R$600, somamos as probabilidades dos pares 604, 605, 606, que vai me dar 3 décimos ou 0,3. Essa probabilidade marginal é exatamente o que nós tínhamos naquela tabela anterior, na última coluna da tabela, a probabilidade de cada linha. E isso pode ser feito também com o tempo de serviço, que no nosso caso era o que tinha na última linha da tabela, que é a probabilidade de cada coluna. Outras informações marginais que podem ser retiradas dos dados apresentados na tabela anterior são a esperança, a variância e o desvio padrão das variáveis x e y. Para tal, vamos usar a probabilidade condicional. Vamos considerar a probabilidade condicional quando o y é igual a yj e o x é igual a xi. Então, é a probabilidade de você encontrar y igual a yj, dado que x é igual a xi. Então, isso vai ser a probabilidade de x índice y índice j dividido pela probabilidade de xi, com o i fixo e o j variando. Dessa forma, nós vamos definir com o j fixo na primeira igualdade e o i fixo na segunda, a esperança de encontrar x, dado que y é igual a yj. E na outra linha, a esperança de encontrar y, dado que x é igual a xj. Note que essa representação da probabilidade do par x e yj é como a representação da probabilidade de encontrar x igual a xi, interseção com y igual a yj. Essas duas fórmulas vão me dar a média ou esperança. Nós já vimos que em probabilidade a esperança ela representa a média da variável, de você encontrar o x, dado que eu fixei o y. Ou, no segundo caso, de você encontrar o y, dado que eu fixei o x. Usando a esperança, nós vamos calcular a variância. A variância de x, dado que y é igual a yj, vai ser o somatório com i variando de 1 até m, de xi menos mi, lembrando o mi representa a esperança, ao quadrado, vezes p de xi, dado yj. Ou ainda, uma outra forma de representar essa variância vai ser a esperança do x quadrado, dado que y é igual a yj, menos o quadrado da esperança de x, dado que y é igual a yj. Onde a esperança de x quadrado, na hora de calcular, ao invés de usar o xi, eu uso o xi quadrado. Assim como a gente fazia lá na introdução à probabilidade, ou introdução à estatística, na primeira unidade. Mais uma vez, como exercício, eu quero que vocês calculem primeiro o saldo médio dos operários com 5 anos de serviço, em seguida o tempo médio de serviço e o desvio padrão dos operários com salário de R$700. Na nossa próxima aula, vamos estudar a variável aleatória discreta. Até lá!